Bem-vindo a mais um podcast Nós e Vós. Hoje você vai conhecer uma história que vai empoderar a sua vida, sem dúvida, não é, Gabi? E eu estou ansiosa. Val trouxe aqui uma convidada de honra. E já quero saber de cara como que vai ser a sua história, como que foi a sua jornada, a sua trajetória até aqui. Vamos apresentá-la? É uma história muito especial. Eu já sou fã da Giane, já tive a oportunidade de entrevistá-la no meu quadro Histórias Inspiradoras aqui na Band. Ela tem uma energia maravilhosa, uma história linda de vida, um projeto incrível e verdadeiramente inspirador. Então eu te convido para conhecer ela, que é palestrante, mentora, escritora, mestre em educação, fundadora do projeto Eu Escolhi Agir. Ela é Giane Rodrigues. Bem-vinda ao nosso podcast, Gi. Muito obrigada, boa tarde, gente. Um grande prazer estar aqui com vocês e uma honra também estar aqui com a Gabriela, né, que estou conhecendo agora, e com a Val mais uma vez. Val, muito obrigada. É um presente ter você aqui. Muito feliz de estar aqui. Um presente. Gi, a gente está aqui por um motivo muito especial. Além de dividir sua história, também é falar do seu grande feito, que é o lançamento do seu livro, que vai acontecer agora no dia 8 de março. E eu queria começar, Gabi, perguntando... a gente tem uma foto do seu livro ali, e a capa dele tem um título muito forte, né? Do caos ao poder. Eu queria que você começasse falando o porquê do título desse livro, o que te inspirou? Sim, do caos ao poder, a escolha de agir que muda tudo. Ele começou, na verdade esse livro, ele ficou engavetado por 20 anos. Eu comecei a escrever com 26 anos. Uau. Sobre mães adolescentes. Afinal de contas, eu tive meu filho com 17 anos. Eu tenho hoje um filho com 30 anos. Tenho uma filha de 22 e um filho de 30. Então eu comecei com mães adolescentes escrevendo. Mas depois eu passei por uma doença. Passei por uma doença no cérebro, porque hoje eu sou cadeirante, né? Abri a cabeça 8 vezes. Uau! E passei também por um processo de separação muito difícil. Que causa uma dor imensa também. Né? Nossa, foi um verdadeiro caos na minha vida. E depois desse caos, eu resolvi tirar minha própria vida. E quando eu resolvi tirar minha própria vida, eu vi que eu tava no fim do poço, assim. Não tinha mola ali no final da vida. Não tinha mais pra onde correr. Isso então, faz quanto tempo? Isso foi em 2018. E aí, Deus me resgatou. Uau! Mas eu vi que do caos não era o fim. Eu vi que era o início de uma nova jornada. Que lindo. Então, do caos veio o poder. E como que foi essa virada? O que aconteceu no caos que fez você perceber que era um recomeço e não um fim? A minha mudança veio quando... Hoje eu tomo 22 remédios. Claro que cada um no seu horário. Uhum. Mas naquele dia que eu tentei tirar minha própria vida, eu fui tomar minha água, coloquei os 20 remédios na boca, fui tomar minha água, e a minha cama fica ao lado da janela. Alguém apertou a campainha. E no ímpeto que eu fui olhar para ver quem estava na janela, não era ninguém. Uau. E Deus naquele momento falou comigo. Tô arrepiada. Filha, eu não te salvei 8 vezes, eu não abri a sua cabeça 8 vezes para você acabar com tudo agora. E naquele momento que ele me resgatou e me disse, a sua missão é muito maior, a minha fé me curou. E veio na minha cabeça Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Que lindo. Uau. Então, veio de um propósito muito grande esse livro, para transbordar na vida das pessoas. Eu sinto muito isso, sabe? Quando a gente se sente assim no fundo do poço, é um tempo de recomeço. É como se Deus estivesse nos preparando para algo muito grandioso, né, Gi? E eu vejo que foi exatamente o que Deus fez na sua vida e o quanto você tem realmente transbordado na vida das pessoas. Eu fico pensando, né? Você, uma vida extremamente normal, você é uma pessoa que se dedicava muito aos estudos, pois você gosta de estudar. Você relatou, né, na nossa primeira entrevista, que você buscava se preparar, estudar, porque você entendia que para você ser uma palestrante, que era o seu sonho inicial, você precisaria de ser doutora, né?
E você descobriu que você não precisava de tantas formações. Claro, a formação sim é importante, tanto que você tem uma formação bastante interessante, mas o agir era aquilo que faltava para você se destravar e realmente fazer a diferença naquilo que hoje você tem claramente, que é o seu chamado, né? Fala um pouquinho como que era antes de você ser cadeirante. Era exatamente isso. Eu venho da área acadêmica, então eu era pedagoga e coordenadora de um colégio, e eu colocava tudo na frente. Então era todo mundo na frente. Os meus pais, o esposo na época, os filhos, o colégio, os alunos. Era uma pessoa muito ativa, então eu trabalhava na coordenação, fazia mestrado aqui na UEM, e eu era de Paranavaí. Eu morava aqui em Maringá. E à noite eu dava aula lá no Sesumar. Então eu cheguei a trabalhar 16 horas por dia. Caraca. E eu não olhava pra mim. Em nenhum momento você não tinha tempo pra parar pra olhar pra você. Eu não tinha tempo. Engraçado, quando a gente tá nessa correria, parece que qualquer outra forma não é possível, né? A correria se faz parte do nosso dia a dia. E aí as pessoas às vezes enxergam isso, falam, você tem que parar, se olhar, desacelerar, fazer mais devagar. E eu acho que fica longe, parece que fulano tá falando demais, né? Mas às vezes o corpo, ele vai aguentando por um tempo. Chega um momento que o corpo, a mente. Ela começa a sabotar. Sim. Ou mostrar de fato, né, o que tá acontecendo. Hoje eu me senti assim em muitos momentos, sabe? Sempre fui muito workaholic, assim, muito trabalho, e parece que eu tinha que me punir, eu não sei se a palavra é essa, para conseguir ter sucesso, né? Tinha que me dedicar muito. Até o dia que Deus falou no meu coração: o fardo, eu já carreguei, o seu fardo precisa ser leve, desfrute. Porque teve vários momentos, Gabi, que eu não queria tomar água, porque se eu tomasse água, é horrível isso que eu vou falar, eu tinha que fazer xixi, eu não tinha tempo para ir no banheiro. Sabe, de você comer ali trabalhando, de você não ter um tempo com você. Era como se a minha companhia comigo mesmo não fosse agradável, porque eu não passava tempo comigo mesmo, de não cuidar de mim. Até o dia que eu ouvi Deus claramente falar ao meu coração: o meu fardo é leve. Você precisa sim ser dedicada, ser comprometida, mas você não precisa se autoflagelar, sabe? Fazer coisas que não precisa. Não precisa. Seja estratégico, seja inteligente, mas não faça isso com você. Menos, só que com melhor qualidade, né? Entregar qualidade, menos esforço, com mais inteligência. Com mais inteligência. Né? Isso que você falou, eu tinha infecção urinária de repetição. Porque eu também não tinha esse tempo para fazer xixi. Eu não podia também. E isso é tão comum entre as mulheres. Eu não sei se a gente carrega um peso social da gente querer mostrar que a gente é capaz, que a gente pode. Que eu vejo muitas mulheres nessa mesma situação, trabalhando uma carga exagerada. A gente chega em casa, a gente tem a nossa família, né? A nossa casa e tudo mais. Então eu vejo muitas mulheres nessa situação. E todas as mulheres que eu trouxe aqui no quadro, no Histórias Inspiradoras, conseguiu cair a ficha de que eu preciso encontrar um equilíbrio na minha vida, porque eu percebi que isso é uma disfunção. Eu não estava bem ali na minha casa, então eu canalizava aquilo para o meu trabalho, e isso refletia na minha saúde, como a Gabi falou, não só na minha saúde física, mas também na saúde emocional. Saúde emocional totalmente, porque eu assim, como eu pensava que era escola, mexia muito, era muito pepino, aluno, professor, o tempo todo ali, eu achava que, porque eu tinha sinais, os sinais, Deus enviava sinais, eu tinha muita dor de cabeça, mas eu não ia ao médico, porque eu não tenho tempo para ir ao médico, para cuidar de mim. Não tenho esse tempo, porque isso é pepino. Então, me enchia de remédio ali, até que os remédios não davam conta mais. Eu tive 19 derrames oculares. Caramba, eu tinha formigamento no braço. Sua desse problema que você teve foi os derrames? Ou teve mais alguma questão que para cirurgia? Aí eu comecei a ter formigamento e comecei o braço não levantava mais. O braço a perder força. Então, essa doença chama Síndrome de Arnold-Chiari. Eu nasci com o cérebro rebaixado. E é uma doença congênita. Era para nascer já com má formação. Mas ela foi se arrastando até os 38 anos. Até assim, Deus foi dando sinais. Sabe aquela história do barquinho?
que você tá ali pra ser salvo, e Deus vai mandando vários sinais, e você fala, Deus, ninguém me ajuda, ninguém me ajuda. Sim. E eu pedindo ajuda, e ele mandando vários sinais, várias ajudas, e eu não fui vendo. Até que eu mudei de Paranavaí para Maringá para fazer doutorado, porque foi exatamente isso que a Val falou. Eu queria muito ser palestrante de PhD, porque eu achava que para performar eu tinha que ser a melhor. Não pode ser meia boca. E quando eu cheguei aqui em Maringá, em 6 meses, tudo aconteceu. E eu fui a um médico, o médico, eu falo até no livro, Deus sussurrou no médico, pede esse exame para ela, porque o médico falou assim, olha, eu vou pedir um exame aqui que geralmente eu não peço. Mas como você é professora, geralmente você anterioriza pescoço, fica muito no computador. Então eu vou pedir da base do cérebro para a cervical. Nunca tinha feito uma ressonância para ver se é uma hérnia cervical. Mas ele é bem específico, com contraste. E naquele momento eu fui, porque eu tinha sido convidada para apresentar o meu mestrado em Portugal. Porque o meu mestrado é em gordofobia infantil. No mundo midiático. Porque eu sofri gordofobia infantil. Então eu vim de um ramo em que eu queria falar para as escolas sobre a gordofobia infantil. E aí eu fui convidada. Então eu fui numa quinta-feira nesse médico e segunda eu ia para Portugal. E quando ele viu o diagnóstico, ele falou, olha, o caso não é para mim. Não é grave, mas você tem que procurar um neurologista. Eu falei, bom, se não é grave, eu posso viajar, né, doutor? Ele falou assim, você vai pra onde? Eu falei, eu vou pra Portugal. Ele falou assim, não, você procura um neurologista amanhã. Nossa. Mas você falou que não é grave. Ele falou assim, não, você tem que procurar. Eu fui no neuro. Na sexta-feira eu consegui um horário. Mas o neuro deixou. E no avião eu quase tive um derrame, eu quase morri. Caraca, gente. Mas eu falo que Deus deu esse tempo para eu me conhecer, porque eu tive um reencontro comigo em Portugal. Eu fui para Fátima, para Porto, para Lisboa. Onde? No avião? No avião. E a minha sorte foi ter um brasileiro do meu lado, que me socorreu ali naquele momento. Tive o derrame, o derrame pingava sangue, porque eu tava com a pressão aumentada intracraniana, né? E aí fiquei 10 dias em Portugal. Mas foi um encontro comigo. Deus me deu esse tempo, porque depois a minha vida seria transformada. Quando eu voltei de Portugal, já fui para outro neuro, e o outro neuro falou, olha, não tem jeito, você vai ter que abrir a cabeça. Aí eu fiz uma cranectomia, mexeram no meu cérebro, removeram os ossos. Então aqui eu fiz até plástica, eu tenho plástica na cabeça. A gente teve que fazer plástica em todo lugar, né? Porque cabia uma mão aqui na minha cabeça. Então eu tenho uma plástica, abri 8 vezes, eles removeram os ossos, eles levantaram o meu cérebro. Foi tão doida essa cirurgia. Muito delicada, né? Que o meu corpo entendeu que eu estava gestando. Eu comecei a dar leite. Eu saí do centro cirúrgico dando leite, você acredita? Gabi, dando leite. Olha. Você que é enfermeira, eu comecei a dar leite. Imagina quanta mudança, né? E assim, nessa situação, o que você pensou na hora? Quando você se viu com os seios inchados, né? Sim. Com leite, qual foi seu primeiro pensamento, reação? Não, eu só pensava no quê? Doutorado. Pra mim era o fim. Ainda. Eu não tinha me desligado ainda. Pra mim era o fim. Sabe a sensação que eu tive? Sabe Alice no País das Maravilhas? Sim. Caindo no buraco? Sim. Eu tava caindo naquele buraco e ninguém me segurava, ninguém poderia me segurar. E eu não aceitava fisioterapia, não aceitava psicóloga. Foi muito difícil. Por qual motivo que você não aceitava? Eu não aceitava porque eu achava que eu tinha que sair dali sozinha. Justamente porque Mulher Maravilha. Nossa, super me identifico com isso, super me identifico. De muitos momentos assim, eu sempre recomendava, olha, você precisa procurar um psicólogo, procure um psiquiatra para te ajudar. Mas pergunta se a pessoa que vos fala, não, eu não precisava. Então, quando eu estava passando por um momento difícil, eu poderia conseguir sozinha. Sim. Foi libertador quando eu decidi procurar ajuda. Meu Deus, meu Deus. E eu me sinto muito nesse papel, assim, de querer salvar quando a pessoa não quer ser salva
né? De ajudar o mundo sem que ele queira ser ajudado, de fazer coisas que não quer que você faça, gastar uma energia, se desgastar, né? Com coisas que não são necessárias e tiram a nossa vida, sabe? Mas eu acho que a gente ainda continua, né? Porque você falando, eu me identifico. Também, né, Gabi? Acho que é por isso que a gente tá aqui junto, né? Eu sei de tudo isso. A gente se identifica, consegue, mas de vez em quando a gente se vê caindo no mesmo vício, mesmo comportamento, né? Voltando e se sobrecarregando com eu acho que tem muito a ver assim, com a nossa construção de querer fazer as coisas darem certo. E a gente acaba errando a mão, né? Sim. Errando a mão no sentido de que a gente acaba se prejudicando com relação a isso. Eu considero, Gi, que esse comportamento de ser Mulher Maravilha tem coisas muito grandiosas, né? Você formou 2 filhos, assim, lindo ver o seu relacionamento com eles, assim. Hoje eu vi algumas fotos que você postou no seu Instagram e não tive como não me emocionar. Você tem um filho lindo, ele abraçado com você, dormindo de conchinha com você numa cama de hospital. E eu fiquei olhando aquilo, porque eu não tenho filhos, né? E fico pensando, acho que a coisa mais linda é você conseguir fazer com que o que você gerou, o seu filho, né, seja apaixonado por você. E eu vejo os seus filhos, a sua filha assessora tá aqui com você, o carinho que ela te tem, né, de arrumar a sua cadeira, de se preocupar com a sua água. Cara, eu tô falando aqui, eu tô arrepiada. Eu acho que esse é o maior presente que o universo pode dar e você merece muito isso. E eu sei que não é só deles, né, você ser essa Mulher Maravilha que você ainda continua sendo, como a Gabi falou, só atrai pessoas incríveis também pra sua vida. E eu sei que você vê isso. E é muito legal você falando que eu tenho essa sensação comigo também. Quando você estava lá no avião, passando mal, Deus colocou uma pessoa lá. Então eu me sinto assim, os momentos mais prolongados da minha vida, Deus não me deixou só. E eu sabia que era alguém enviado por ele, né? Então, por mais que a gente tenha momentos que a gente perca a nossa fé, que a gente está mais enfraquecido, ou que a gente tem medo, eu ainda assim consigo perceber a mão do Senhor lá, né? A mão do Senhor, às vezes bem as isso. respostas estão ali, na nossa frente. Você poderia ter interpretado de diversas maneiras, né? Por exemplo, fui viajar, não consegui aproveitar, passei mal, e ver de forma só ruim. Pelo contrário, você conseguiu enxergar o lado bom e tá com esse sorrisão lindo. Então, é verdade. Essa mentalidade de enxergar o bom, enxergar que tudo é uma possibilidade. Na maior dificuldade, a gente ainda tem a vida e é uma possibilidade de recomeço. Exato. Eu acho que talvez a gente se amarra como você pensou num processo numa vida lá atrás, você casou e começou a ter o filho. Sim. E você imaginou ali, quem casa para tentar ficar junto. Exato. E aí você imaginou uma vida, uma história, e quando de repente foge do que você espera, do que você sonhou, planejou. Nossa, gera uma frustração muito grande. Né? Muito grande. Sim. Então, são várias coisas que a gente idealiza, né? acho que principalmente a gente mulher, né? A constituição de uma família, como vai ser a criação dos filhos. Então, não dar certo é um peso muito grande. E a gente se culpa, e são N situações, e você já vinha sofrendo com toda a sua trajetória, né? Sim, eu já tinha passado por um luto, porque eu falo assim, parar de andar já era um luto, porque eu já tinha passado pelo processo da negação, do luto, né? Então, já era um luto que eu tinha vivido e tinha superado. E aí veio a separação, foi outro luto. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Então eu falei, aqui eu não quero mais. Que eu não quero mais viver. Né? Mas aí depois de toda essa trajetória, de tudo aquilo que Deus mostrou para mim, eu vi que, bem aquilo que vocês falaram, os meus filhos, tem até um capítulo no livro, meus filhos, meus tesouros, são os meus legados. É o que eu deixo pro mundo, porque é o que a minha psicóloga fala. Os seus filhos não são seus. Os seus filhos não são a extensão da sua vida. Eles fazem as escolhas deles, mas eles estão sempre comigo. Tudo que eu falo, mãe, nós estamos juntos. Nós 3 estamos... sabe aquela música que fala? A vida é um rio. Ai, é linda. Estamos no mesmo barco. Não, mas são... Remaremos juntos. Então, remaremos juntos. Independente das escolhas, estaremos sempre juntos. Então, os meus filhos são os meus maiores legados. Eles vão comigo. O meu filho estudava para medicina. Ele ia ser neurologista. Então, ele ficava comigo no hospital estudando. Até que ele falou, mãe, aqui é uma escolha.
ou eu escolho estar com a senhora, ou eu escolho a medicina. E ele renunciou. Uma escolha e uma renúncia. E ele escolheu ficar comigo. Uau. Minha filha escolheu enfermagem, não foi por acaso. Porque ela teve que, dos 14 para 15 anos, ela começou a cuidar de mim. Limpar a fralda, me limpar no banheiro, limpar, fazer a comida. Então, a enfermagem que tá na veia dela hoje... trouxe essa paixão para ela, né? E é legal que a dor que nós enfrentamos, e com certeza, obviamente, ela também sofreu muito com tudo, né? Foi onde ela também encontrou o propósito dela. Foi. Então, quando a nossa vida a nossa vida tem um poder de gerar impacto em tudo que está à nossa volta. E esse impacto, ele é positivo. Porque o que você fez na criação dos seus filhos é o sonho de todos os pais, sabe, Gi? Porque eu acho que é gostoso, mesmo que você não criou para você, é gostoso receber dos filhos o amor, né? O carinho no qual eles têm pela sua vida. Nossa, isso é muito bonito, isso é muito lindo. Acho que é, mais uma vez, uma das dádivas mais lindas, né? E que competência e sabedoria é ser uma mãe como você, muitas vezes ocupando o papel de pai, muitas vezes ocupando o papel de mãe, né? Papel de professora, né? De profissional. E você é realmente uma inspiração. Você falou do seu filho sobre decidir, e você tem uma frase no seu livro que fala: a vida não espera por quem está indeciso. Muito forte, né? E muitas vezes, assim, eu me deparei em algumas situações, sabe, de que eu falava assim, meu Deus, eu preciso decidir se eu vou pra lá ou vou pra cá. E aí é uma decisão muito difícil e, tipo, eu não decido. E todas as vezes que eu não decidi exatamente, eu fiquei pra trás. Ficou pra trás. Sempre alguém vai decidir por você, se você não escolhe. A vida passa. A vida passa. E eu acho que essa sua decisão de mesmo ser cadeirante, de viver deixando um legado, foi uma decisão que você tomou, né? Falar, não, eu não vou mais ficar nesse fundo do poço. Porque o fundo do poço, ele existe para todo mundo. Ele existe para todo mundo. Me conta, assim, você, seus sentimentos, sua mente. Quando você iniciou esse processo e começou, né, ficou cadeirante, como você estava? O processo de aceitação, porque provavelmente não foi tão fácil, né? Não foi fácil. Você tinha uma vida, bem dizer, normal, né? E de repente se vê ali. Como que foi esse processo para você? Foi bem difícil, porque como eu era muito independente, então sabe aquela filha que leva a mãe pro mercado, pro shopping, para passear, para fazer tudo? Então, pegava o carro, pegava a estrada, e de repente eu não controlava as funções fisiológicas. Eu era carregada, né? Porque além dessa doença, síndrome de Arnold-Chiari, eu desenvolvi 4 doenças autoimunes. Hoje eu tenho crise convulsiva, por exemplo. Se eu ficar muito tempo na cadeira, eu tenho uma crise convulsiva. Eu já tive um dia de ter 20 crises convulsivas. Então, assim, foi muito difícil. Foi um processo muito complicado. E quanto mais eu não aceitava, mais difícil ficava. Então, como eu tinha que ser essa Mulher Maravilha, que não aceitava a ajuda, uma psicóloga, uma freira, que era uma amiga minha, me ligou. Ela trabalhava comigo no colégio, me ligou e falou assim pra mim: Gi, você cuidou muito tempo das pessoas. É hora de se deixar ser cuidada. Chegou o seu momento. Tô arrepiada quando eu falo isso. Porque eu precisava de um socorro. E eu falo isso no livro. Se você precisar de um socorro, erga sua mão. Grite por socorro. Peça ajuda. Porque ser vulnerável é um ato de coragem. Nossa, e nesse processo de pedir ajuda, porque vou falar por mim, às vezes eu não estou muito bem e eu peço ajuda nas entrelinhas. Eu imagino que eu estou pedindo ajuda, eu estou fora do meu habitual, não estou me sentindo bem, e eu às vezes quero que as pessoas adivinhem, né? Que as pessoas adivinhem que eu não estou bem, e eu começo a projetar. Você conseguiu deixar muito claro esse pedido de ajuda? Então, naquele momento que ela falou isso, eu só sabia chorar. Porque eu não sabia pedir ajuda. Porque aconteceu algo muito, muito inconsciente, porque existe
o iceberg do autoconhecimento. Não sei se vocês conhecem aqui. Aqui é a mentora falando. Existe o iceberg do autoconhecimento, que 80% daquilo que a gente passa está no nosso inconsciente. 10% é do nosso consciente. Então, o que aconteceu? Vou dar um spoiler aqui do meu livro. Fala. Quando eu nasci, tinha a minha irmã, tinha o meu irmão que faleceu com 4 meses, que ele teve pneumonia, e eu nasci. E naquela época não se fazia ultrassom. Então, quando eu nasci, o médico perguntou pra minha mãe assim: o que você tem em casa? Minha mãe falou assim: eu tenho uma menina. Aí ele disse assim: nasceu outra menina. Aí ela disse assim, não por maldade, ela disse assim: não tem problema, o ano que vem eu estou aqui para ter um menino. Naquele momento, inconscientemente, eu entendi que eu teria que ser o menino da casa, que eu fui rejeitada, que eu tinha que abraçar os meus pais, que eu tinha que ser a pessoa que eu nasci para agradar. E eu cresci assim, nasci para agradar, nasci para fazer todo mundo feliz. Então eu cresci com isso. Então por isso eu tinha uma necessidade muito grande de ser a forte. Então eu não sabia pedir ajuda. Porque o que eu sabia é ajudar. Eu tô aqui para ajudar. Dar conta do recado. Dar conta do recado. Da aceitação. Vivi 38 anos em busca da aceitação. E vivendo papéis que você não precisava. Vivendo papéis que eu não precisava ter vivido. Gi, quantas pessoas que estão nos ouvindo que vivem a mesma história? A mesma história, se repete. E que lindo poder você poder compartilhar com a gente, porque assim, como eu consigo me ver nas suas palavras, sabe? Como que o nosso bate-papo assim, tem falado ao meu coração, me reconhecendo em muitos comportamentos desses que você está falando, sabe? Muito legal. Muito Puxa, legal. vai caindo umas fichas assim, fala, poxa, é exatamente isso. E como a gente é a construção da nossa história, às vezes os nossos pais não é por mal, como você falou, né? Mas acaba deixando marcas na nossa vida. Porque a infância, a gente vai pisar na infância o resto da vida. Ela vai perpassar a nossa vida inteira. Então, naquele momento que ela falou, se deixe ser cuidada, acionou em mim um socorro. E eu falei naquele momento, socorro, realmente preciso de ajuda. E aí eu deixei claro. E como que esse socorro veio? E aí eu aceitei a psicóloga. Aí foi quando veio a psicóloga. E da psicóloga que eu aceitei a fisioterapeuta. Mas para aceitar a cadeira de rodas, foi outro trabalho. Em torno assim de quanto tempo que você demorou para aceitar a condição que você estava? Demorei 1 ano. Caraca. 1 ano. É tanto que hoje eu tenho um método como mentora. E como vocês são especiais na minha vida, eu já adianto para vocês. Sabe como eu chamo o meu método? Conta. Fiquei curiosa agora. Ande. Porque andar não é sobre passos físicos, é sobre entrar em movimento, porque o movimento começa de dentro para fora. Uau, que forte! E a primeira palavra da vida é o A, que é de aceitação. Nossa, é verdade. Foi isso que mudou minha vida. Quantas coisas que eu não vivi por não me aceitar. Sabe, o próprio se comunicar, o próprio estar aqui, né? De não me achar capaz. Nossa, o quanto a aceitação é algo tão importante. A gente se diminui tanto. O mundo nos diminui em algum momento, a gente aceita isso, a gente aumenta isso nos diminuindo. E é mágico quando você decide se aceitar. Quando você decide se aceitar, você transforma a tua realidade. Uau, como é importante a gente ter pessoas do nosso lado que apoiam nossa aceitação, né? Porque com rotina a gente começa, às vezes, entrar numa autossabotagem de tudo que a gente já passou e viveu. A gente começa a colocar em dúvida, em questionamentos. Eu acredito até porque a gente pensa demais, a gente questiona demais, se avalia demais. E aí ter pessoas importantes, de ter pessoas boas que levem a gente pra frente do lado, é esse ponto de que quando eu não estou bem, essa pessoa vai vir me dar a mão e vai falar assim, ô Gabi, tá tudo certo, tu tá maravilhosa, você é incrível. Valéria, você é linda, perfeita do jeito que você é. Gi, parabéns, você é linda, você tem um sorriso maravilhoso. É isso. O que a gente tem dificuldade,
vai ficando para trás e a vida é mais leve do que a gente costuma enxergar, né? Isso é o poder da ambiência. Olha com quem você está andando. Olha quem você está seguindo. Isso eu falo também. O livro ele veio justamente como essa ferramenta de autoajuda. Agir com estratégia. Do caos ao poder vem para agir com estratégia. Para e olha no Instagram. Quem você está seguindo? Você está se comparando com alguém? Inclusive, e a comparação gerador na gente, né? Gerador. Então, ele conversa com você, porque tem linhas para você escrever. Olha. Que legal. Isso aí eu vou descobrir, porque ainda não fiz a leitura do livro, logo vai ter o lançamento, né? Sim. Lançamento, fiquei sabendo, aí estou ansiosa por esse momento. Exatamente. Quero ver esse livro, poder lê-lo, e ainda iremos comentar. Espero, Val, que um dia a gente venha aqui e fale desse livro, contando como que foi, porque no final cada experiência é única. Mesmo sendo o seu livro, a sua escrita, para mim vai ser uma experiência única, visto que eu já vivi, o que eu tenho de experiências, né? Então, o peso que vai ter para minha vida vai ser um, que vai ter para a vida da Valéria vai ser outro, e eu espero que a gente possa sentar ainda e compartilhar umas com as outras e te dar um feedback do peso que teve seu livro na minha vida. Por favor. Então, a gente faz esse compromisso aqui. Verdade. E o que é legal da história, por isso que eu gosto muito de histórias, é que a sua história fala ao meu coração de uma forma, e eu tenho certeza que é o coração da Gabi de uma outra forma. Sim. E a história ela é transformadora, Gi. Então, assim, muito feliz por você dividir. Primeiro, por você ter coragem de agir, que é muito difícil, parece que é fácil, né? De agir. E você ser uma inspiração para que a gente se mova, porque é exatamente isso. O movimento, ele vem de dentro, e hoje você me inspira, e eu tenho certeza que vai inspirar muito mais pessoas, além daquilo que você imagina que é capaz, porque existe uma promessa, que você sabe dela. O que ele sonhou para você é muito maior do que os seus olhos podem, seus pensamentos podem imaginar, e os seus olhos podem ver. Que linda, obrigada. Hoje, tem alguma parte do seu livro, assim, que te emociona? Tem várias partes do meu livro, né? Tem muitos momentos, assim, que eu escrevi chorando. Mas o momento que mais me emociona, ele é quando eu escrevo dos meus filhos. Ai, que lindo. Não, eu juro, eu fiquei emocionada quando eu vi as fotos hoje. Falei, caraca, porque eu conhecia a filha dela, né? A filha. Cara, eu achei ela uma menina doce, assim, o carinho com que ela te tratava, eu fiquei encantada. E a gente falou do filho, mas só falou porque estava ali no momento da sua entrevista. Quando eu vi as fotos hoje, assim, eu imagino que a sua relação com eles é muito especial. Nossa, falar dos meus filhos é assim, é como não existem palavras no dicionário, sabe? Porque assim, sabe quando você... Todos os dias, quando eles chegam em casa, eles procuram por mim. Você trabalha com os cachorrinhos. Os cachorrinhos, eles, quando você chega em casa, quando você sai, eles têm o mesmo sentimento. Exatamente. E os meus filhos, independente da hora que eles cheguem em casa, a primeira coisa que eles fazem é abrir a porta do meu quarto e me olhar, e me ver, e me abraçar, e me beijar. Quando eles saem de casa, me ver, me abraçar e me beijar. Mãe, como que você tá? Mãe, como foi seu dia? Mãe, qual é o seu sonho? Então, assim, mãe, se você não tá bem, eu não tô bem. Gracinha, né? Então, eu escrevi com lágrimas nos olhos, assim, quando eles fizeram as escolhas e as renúncias. Claro que me deu uma responsabilidade muito grande. Sim. E aí vem a culpa, né? Que a gente fala, nasce a mãe, nasce a culpa. Já ouvi falar isso, já, e é verdade. Mas eles compensam tudo. Tudo. E eu passaria tudo de novo para ter os meus filhos. Porque tanto o parto do meu filho, que foi um parto normal, muito difícil, muito complicado, quanto o parto da minha filha, que eu fiquei 3 meses de cama. E se eu contar tudo, vocês não vão comprar meu livro, né? Vai ter que comprar o livro. Só pode ser spoiler. Eu passei uma gravidez de risco.
mas tudo teve um propósito lá na frente. E tudo foi na sequência, sabe? Assim, eu tive meu filho com 16 para 17, mas Deus sabia que eu precisava ter um filho primeiro. Um menino primeiro. Para depois vir uma menina. Sabe? E você conta essa sequência lá. E eu conto tudo, Uau. essa sequência. Então, esse momento... Ansiosa. Esse momento, o capítulo Meus Filhos, Meus Tesouros, está emocionante. Ai, que delícia, Então, gente. oficialmente, seu livro ficou no forninho ali, preparando por quanto tempo? Quantos anos? 20 anos, Gabi. E eu quero fazer 20 uma pergunta, anos. assim, ficou por 20 anos. 20 ok. anos. O que foi o momento, assim, de você falar assim, não, chega, já deu ponto, vou tirar do forninho, esse vai ser o fechamento. Porque a gente sempre pergunta, né, como fazer o início de um livro, por que fazer o início? Como que você fez o fechamento do livro? Olha, eu tive uma trava muito grande no mestrado, né? Muito grande. E eu não tinha conhecimento de buscar esse iceberg do autoconhecimento. Eu não tinha estudado ainda a fundo. Quando eu fiz o mergulho do autoconhecimento e descobri que a minha história, a minha superação, o meu desafio não poderia ficar guardado para mim, eu senti um chamado de Deus. Porque Uau, a minha que força vem do alto. E ele disse: o que é bom não pode ficar guardado. Sim. Reverbera, transborda. Então veio daí, veio do chamado. Uau, que lindo. E, claro, né, gente? Tenho aqui 2 convites presentes para vocês para o lançamento Fico do meu honrada. livro. Deixa eu ver Por favor. esse convite aqui de perto, meu. Que coisa mais linda. Olha que No dia 8 de março, das 8 às 16 horas. obrigada. O lançamento, você pensou nele como uma imersão. Como uma A imersão. pessoa já sair de lá. Um dia de iniciando o seu transformação. processo de agir. De agir, exatamente. Muito Um especial. dia de transformação e É um conhecimento. sábado, né, Gi? É um sábado, aqui em Dia das Maringá, Mulheres. Dia da Mulher. Isso. Lá no Select Eventos Corporativos, no Dia da Mulher. Um dia especial. Amei, muito obrigada. Sem Obrigada. dúvida, vou estar lá presente. Ô, Gi, que quem bom. quiser comprar a sua imersão, né? Como pode contatar você? Ó, pode ser pelo meu Instagram, Agir Sobre Rodas, ou pode ser pelo telefone também, 449-8437-7749. Vou fazer igual aquele pessoal. Vamos repetir o número. Vamos lá! Você que ainda não pegou, não vai precisar voltar aqui. A gente vai falar novamente. Gi, qual que é o número? 449-8437-7749. Ou no Instagram, Agir Sobre Rodas, o link está na bio. Gente, já vai ver o Instagram dela, que é sempre assim. Não, todos os dias você vai aprender alguma coisa com ela. Eu sou apaixonada desde o dia que eu vi ela a primeira vez. Ai, eu sou E aqui apaixonada na TV, por você. todo mundo é apaixonado por você. Obrigada. Ela já vai estar no 3º encontro comigo, Gabi. Depois você vai querer levar, porque senão a gente quer ficar grudado nela. Eu já vou combinar Gente, com e ela a aqui. Giane, ela se tornou uma Obrigada. referência em Maringá. Hoje ela é uma palestrante de renome aqui. E assim, aqui a gente não pode falar nomes, né, para não abrir tudo mais, mas ela é mentora de famílias de negócios, né? É que tem negócios que são geridos por famílias extremamente gigantescos aqui em Maringá, né? Então, Verdade. Nossa, que linda a sua Verdade. trajetória e ver que você ganha grana hoje com isso. Verdade. E você merece, né? Obrigada. E ensinando, né? Esse empoderamento que você leva para negócios, pessoas, histórias, sem dúvidas é muito transformador. Mais Muito uma obrigada. vez, o contato tá na tela, gente. Vocês pegaram? Então, ó, Gente, pra não esquecer. Gente, vamos pra Mais essa de uma imersão. vez, Eu e a ó. Gabi, a gente vai estar lá. Por favor, estaremos lá. convidadas Sem VIPs. dúvida. A gente vai lá fazer a cobertura. E eu se- espero que as pessoas elas possam buscar sim esse livro e possam ir buscar na imersão para que seja um grande sucesso e que transborde, né? Como foi o seu Transborde. sonho, eu tenho certeza. Porque se foi o sonho, foi uma promessa para você, essa promessa vai se realizar. Amém. E olha, vou te amém. falar. Você quis ir para Portugal, foi para lá e aí teve esse
vou te falar que logo, logo eu acredito que você tá indo também fazer. Só que hoje, Amém. numa nova visão, uma renovada, hoje com uma nova espírito, uma nova mentalidade, e o mundo tá aí, esperando pra te conhecer. De levar essa transformação, né, Gi? Eu Porque, creio, como amém. a gente falou, muitas pessoas vivem assim como você, né, vivia, com uma sobrecarga, com uma autocobrança, Exato. Um personagem de salvar o mundo que acabava se auto-sabotando, né? Exato. E que tem esse sentimento de exaustão. Então, a mensagem que você leva hoje é uma mensagem de transformação de algo que você viveu e vive. Isso. Porque o nosso processo de construção, ele continua. Ele continua. A gente precisa ter sempre a autoobservação. Então, como a Gabi falou, os autossabotadores. Então, a gente tem eles. Então, eles estão ali. Porque a emoção, ela é um estímulo. Ela vai chegar. Mas a gente tem que autoobservar. Peraí, calma. Eu sempre converso comigo o tempo todo. É um exercício diário. Muito bom. Né? E é legal quando a gente consegue se perceber, né? Eu já consigo perceber alguns gatilhos, algumas coisas que tocam o meu emocional. Eu falo, Isso, é né? isso aí. Aqui não. Aqui não, E é legal que a Gabi falou, e você também, que existem momentos que a gente não consegue perceber esses gatilhos, e por isso que é importante a gente estar num ambiente, você falou sobre ambiente. É poder da ambiência. O poder da ambiência, né? E isso é muito real. É né? real. Aqui é um ambiente, acho que a Gabi tem esse sentimento também aqui na Band, que quando eu venho pra cá, que eu não tô muito bem, não tem como não sair daqui bem, né, Gabi? Sim. Esse lugar aqui Olha, eu vou te falar que a Valéria me tirou de uma crise de ansiedade e ela nem sabe. Eu tava eu tenho, né, convivo com a minha ansiedade nos últimos anos por demandas de trabalho, excesso de pensar, na verdade, como você falou, eu ainda estou no meu trabalho de contornando isso, de vez em quando eu vejo que eu tô pegando coisas demais, e aí eu estava lá, a Valéria falou assim, Gabi, para de neura, nem é isso, para com isso. Aí eu, não é que ela tem razão? Não é que ela tem razão. A gente aumenta. Acabou. Quando a gente tem uma situação, que bom. a gente começa a contar umas historinhas, piorando a situação. Eu falei, Gabi, de onde você tirou isso? Ué, mas é isso? Eu falei, quem que disse? Você viu? Não cria, não construa. Exatamente. A gente potencializa, né? Potencializando aquilo que é... E a importância de ter pessoas e materiais confiáveis que você possa ser suporte e ter de apoio, né? Então, a Valéria para mim foi o suporte, amanhã eu posso ser o suporte dela, o seu livro pode ser o suporte. Exatamente. Né? Posso, por exemplo, estar lendo, que eu acho que é a forma que eu vejo os livros. Eu leio, grifo, marco as partes que eu acho importante. Pode colocar lá, marca a página e colocar, pro dia que eu estiver me sentindo triste, eu quero ler essa página. Coloca lá. O dia que eu estiver me sentindo ansiosa, eu quero ler essa parte da história dela. O dia que eu estiver feliz, eu quero ler essa outra página. O livro não é uma coisa pra gente ler e guardar. Não. É um manual que você pode pegar e rever várias vezes. Abrir páginas específicas quando for necessário. Exatamente. Acho que a importância do seu livro, né? Trazendo a sua história para que as pessoas possam utilizar a sua história de base e se inspirar e ter de suporte. Pro dia que você não estiver bem, tá lá. O livro na cabeceira da sua cama, com marca-página e pronto. Leu, respirou fundo, se reconectou com a realidade. É mais uma ferramenta de ajuda, né? É uma ferramenta de autoajuda, é exatamente isso. Vou levar você para palestrar comigo, então, já dia 8 de março. Fala, gente, o pitch de venda tá aqui. Gabriela, fala aí você agora. A Gabi faz o pitch. Ela fez umas 3 aulas com o Bruno aqui no comercial. Pode me levar, eu tô dentro, já topo. A Gabi. Vamos vender, claro que a gente quer contar com a venda, porque ela parou o tempo dela para produzir, para escrever, né? Pensando que tudo hoje gira em torno de alguns gastos. Então, nada mais justo que, além da gente desejar o bem, desejar o sucesso para você que vai ler, mas a gente quer também um sucesso de retorno financeiro para respaldar todo o custo que ela teve em relação à produção. Então, é os dois desejos. O desejo de que tenha uma venda, assim, fora do comum, e que ele também, fora o retorno financeiro, que venha também o retorno para as pessoas, né? Afinal de contas, a imersão que eu falo é transformando escolhas em resultados. Resultados nos negócios e na vida pessoal. É bem e vamos isso. falar a verdade.
Hoje, todo mundo quer ter o seu pezinho de meia. Exatamente. Vamos falar a verdade, né? E eu acho que o dinheiro, a gente não deve correr atrás. A gente tem que fazer o que a gente gosta, tem que cativar o outro. E automaticamente a gente vai atrair o que importa. Porque a sensação de estar completo, a sensação de estar sendo algo favorável na vida do outro ou trazendo para nossa vida, vale muito mais. Eu acho que nesse ponto, quando se fala que o dinheiro não é tudo, o dinheiro é importante e ele viabiliza. Mas nós temos que sentir isso, temos que desejar o melhor, desejar ser Eu penso assim, eu entro em contradição, viu? Uhum. Porque eu penso assim, sabe aquela frase que fala, nós vamos buscar ser a nossa melhor versão? Só que a gente tem que fazer isso com moderação. Porque senão a gente começa a entrar no que foi citado antes. Fazer nossa melhor versão ao extremo, utilizando energias que a gente não tem. Mas aí que tá. Essa é a nossa melhor versão. É você se olhar pra dentro de si. Se olhar. Exatamente. Tá certa, né? Mas essa é a nossa melhor versão. Não a melhor versão pros outros. Quer dizer, a gente quer mostrar pro outro. Olha, eu sou boa nisso, eu sou boa nisso. Que a gente busca. A gente não, né? Falando de mim, da Giane e talvez da Gabi. Eu quero reconhecimento, né? Quantas vezes que eu troquei dinheiro pelo reconhecimento, porque o reconhecimento pra mim era mais importante, né? E tudo precisa ser com esse... Claro, o reconhecimento, ele é importante, mas precisa ser um equilíbrio, algo que não destrua a nossa saúde emocional. Exatamente. Tem até um livro que é da Juliana Góes, que vem palestrar aqui, que ela escreve assim, esqueça a sua melhor versão. Que você tá vivendo agora, que você vive agora... Sim. É a sua melhor versão. Eu concordo. Que legal. Plenamente. É o livro. Você se conecta com o momento e aproveita o percurso. E aproveita o percurso, é isso. Porque você falou de mostrar para os outros, né? Vou te falar que eu nunca tentei fazer o melhor para mostrar para o outro. Sempre tive a mentalidade de fazer o melhor para mim. Só que isso também me faz mal. Porque nessa busca de fazer o melhor para mim, eu sou muito rígida comigo mesma. Então, autocrítica aí. Eu sou mais maleável com o outro. Pro outro sempre assim, fica tranquilo, tá tudo bem, pensa assim, você fez bastante, onde você chegou tá ótimo, olha de onde você saiu, onde você tá agora, tá perfeito. Agora, quando é comigo, eu sou tão rígida que eu me paraliso. Então, se eu não faço perfeito como eu imagino, eu me paraliso. E olha aí, eu estou me sabotando porque eu deixo de fazer o mínimo que eu fizesse, talvez seria melhor do que se eu não tivesse feito nada, né? Então, hoje, pra mim, é o processo de me conectar no momento, de curtir o processo, de realmente curtir o processo, né? Mas era o que eu fazia comigo, cobrava muito, autocrítica. Então, tinha que ser a palestrante PhD a melhor, então não precisa. Você não precisa disso pra ser a melhor. Você não precisa disso pra ser a melhor. Então, hoje eu sou a palestrante melhor possível que eu posso. Do jeito que Deus quer, na minha cadeira de rodas. Uau. Que é a mensagem que Ele quer de mim. É aquilo que Ele quer para mim. Que Ele planejou. Né? Que todos os dias é isso que eu peço. Quando eu acordo, que as minhas intenções, que as minhas vontades sejam alinhadas às suas vontades. Perfeito. Ô Gi, depois que você se tornou cadeirante, você passou a refletir como que os desafios de quem tem dificuldade de mobilidade no nosso país? Porque assim, a gente anda pelas ruas, a gente consegue perceber o desafio que é andar, né? Imagina numa cadeira de rodas, né? Ou outras mobilidades visual, que seja, né? Nossa, demais, assim, o olhar muda totalmente, porque a perspectiva é outra, né? Então, assim, se eu não tivesse os meus filhos, eu cairia com certeza nas calçadas. Muitos buracos, muito complicado mesmo. Eu faço parte da acessibilidade lá de Paranavaí, eu fui embaixadora da acessibilidade. Para consultorias também eu faço consultorias. Então, assim, por exemplo, a gente conquistou agora que vai uma rampa, mas, por exemplo, não tinha rampa para subir no avião. E aquela escada que sobe no avião, ela me dá crise convulsiva, me dá espasmo. Sabe, para subir no avião, sim, que tem uma escadinha? Sim. Eu já fui tendo espasmo daqui para Brasília, porque eu fiz tratamento no Sara Kubitschek. Então, eu fui tendo espasmo porque ela dá uns solavancos assim. Sim. Então, agora a gente conseguiu.
Por exemplo, eu cheguei em São Paulo... Você vê uma coisa tão, entre aspas, simples, né? Simples, Ainda mais tem uma pra aviação, rampa. que é tão Pois é. rica, né? Eu já fiz as palestras com o CEPED, já fiz parcerias com o CEPED para educar as pessoas. Por quê? Eu cheguei daqui para São Paulo, a palestrar em São Paulo, pegaram a minha cadeira de rodas e mandaram para esteira. Olha as Como ideias, que né? manda cadeira de rodas? Como é que o cadeirante vai descer do Parece um avião, avião, né? Aeronave. Então, assim, mudou muito. Hoje a vida das pessoas é tão corrida, Gabriela. Pisa no acelerador de um jeito que não consegue. E muitas vezes nós não pensamos em comportamento simples, como o outro vai descer da aeronave sem a cadeira de rodas. Sem a cadeira de Pisa rodas. como tá a cabeça desse cidadão. Para dar um bug desse. Porque Sim. tem situação mais óbvia? Não, né? Geralmente tá no modo automático, Modo né? automático. Fazer ali o que foi do dia a dia. É bagagem, vai estar lá com a bagagem. É bagagem, vai com a mala, vai cadeira de rodas. E aí o piloto ficou muito nervoso, porque a gente tinha conexão, né? A gente ia para o Sara Kubitschek, e aí a gente quase perdeu a conexão, aquele transtorno todo, né? Que causa, mas a gente fica... Então, a gente tem que educar o tempo todo. É o tempo todo a gente falando sobre capacitismo, sobre as falas, né? O que não fala mais, não fala portador, eu não sou uma pessoa especial, não fala deficiente. Então, é o E aí tempo todo também falando. é um trabalho de paciência para você, Sim. de enxergar que as pessoas não estão fazendo na maldade, que às vezes é falta de conhecimento, Sim, de conhecimento. falta de estar por dentro daquela realidade, Sim, né? é exatamente isso. É um trabalho de ter a sabedoria, de falar com jeito, de conversar, de não ser ignorante, porque tem muitas pessoas que já se tornam uma pessoa com deficiência e já se torna revoltada. Sim. E até com essas pessoas a gente tem que trabalhar, a gente tem que conversar. Então eu comecei a fazer um canal no YouTube falando para essas pessoas a princípio, só para as pessoas com deficiência. Depois eu falei, não, a gente tem que falar para toda a comunidade. Porque tem que educar todo mundo. Sim. Né? Aí o mundo merece ouvir sua mensagem, merece ouvir sua voz de transformação, porque eu tenho certeza que não tenha ninguém que não tenha se conectado com você, que não tenha saído melhor, ou curado, ou o seu propósito obrigada. É lindo, e o que você tem feito é realmente um trabalho incrível. Nós queremos que seu lançamento, como a Gabi falou, seja um sucesso. Obrigada, muito obrigada. Seja o primeiro de muitos. Você já pensou se você vai continuar escrevendo outros livros? Amém. Já pensei já no segundo. Já pensei, já tenho até um tema para o segundo, voltado para a questão financeira, olha só. Qual que é a ideia, assim, o objetivo do segundo? O objetivo do segundo é voltado para o caos, do caos financeiro à riqueza. Uau! Eu tô soltando tanto spoiler aqui que vocês não podem perder esse podcast. Maravilhoso. Que vai ser em breve, né? Se até esse momento eu não estiver rica, milionária, trilionária, porque eu já falo que eu sou, porque eu já tô profetizando já o que vai vir. Se até esse momento, que eu espero que seja breve, eu não for, eu vou seguir o que você escrever Tudo lá arrisca. e eu vou me tornar, sem dúvida. Tudo arrisca. Não, eu tenho vontade de pegar vocês duas, levar hoje pra minha casa, colocar numa caixinha, gente. Porque eu me sinto, assim, tão acolhida, tão amada. É um abraço na alma, assim. Nossa, é muito bom estar aqui. É muito bom estar com você, ouvir vocês, né? E falando em caixinha, eu tô aqui aguçada, porque tem caixinhas aqui que eu... Pega a sua, Val. Que eu tô querendo saber o que tem nessa caixinha. A Gabi, gente, ela tava, vou contar pra você, ela tava assim, será que a gente não vai ter tal coisa? Será que a gente não vai ter tal coisa? Eu mandei fazer a tal coisa pra você. Antes eu quero mostrar uma situação. Mas pode colocar assim, em mim antes. Todo mundo faz assim, a caixinha. Coloca em mim antes, ó. Eu gosto muito de um cafezinho. Então, eu falei, Val, eu vou fazer o uso da minha bebida aqui. Vai ser nesse copinho aqui mesmo, maravilhoso. Nós amamos café, né? Nós amamos café. Sensacional. E aí ela falou assim, não, Gabi, peraí que eu vou te fazer uma surpresa. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Que lindo! Que lindo! Fundinho vermelho,
Gostei, hein? Ai, que lindo, Amei. gente. Eu tenho a caneca da Gi também. Amei. Que aí eu escolho a Gi. É verdade. A partir de agora, eu vou beber só na xícara, não mais no Estamos copinho de chiques agora, plástico. podcast Muito chiques. oficialmente completo. Vamos fazer um brinde? Vamos. Um brinde sem nada, Vamos mas fazer tá um valendo. brinde aqui. Vai lá, Um brinde Gi. com a minha. Ê, Aê! viva! Deus abençoe. Muito Deus nos sucesso aqui abençoe. pro podcast Nossa Olha, Voz. Então, assim, conduzimos hoje o pré-lançamento, né? Quem sabe amanhã ou Sim. depois a gente tá falando, comentando e conversando do sucesso que foi. Exatamente. E já com as da- primeiras páginas do próximo livro escritos. Sim. Porque, ó, foi 20 anos pro primeiro. Eu espero que agora- não demore Ai, 20 demora anos para o segundo. Afinal, você já aprendeu Gi. que é necessário agir, né? É necessário agir. Não quero te fazer nenhuma pressão, mas vamos mais rápido dessa vez, por Sem favor. pressão. Gabi, a Gi, ela tem um projeto, tô aqui com Que uma agenda, lindo. né? Eu escolho agir. Ela tem camiseta, tem caneca, eu já tenho tudo. Já tem tudo. Agora eu já saio pra caminhar, eu, o Fábio também, a gente já vai e manda foto pra ela. É, O tá projeto uniformizada, Eu é Escolhi Agir, verdade. lindo, e o Ô, material Val, dela é o maravilhoso. seguinte, ela tem aqui, ó, eu escolho agir e eu escolho agir. Ah! Gente, essa Gabriela, cara. Gente, vocês não fazem ideia, ela é muito engraçada. Ela fica o tempo Ela é todo fazendo rápida graça aqui. com alguma coisa. Ela é muito divertida. Rápida. Ela é, né? Gostei. Então vamos Você lá. olha pra ela, ela é uma menina fina, assim, Uma plena, lady. meia top model. Aí do nada ela solta umas coisas. Bem top model Essa agora. Você não Gabriela. viu no meu trabalho de vez em quando? Aham, Parece uma sim, moleca. te vejo, gente, ela manda foto, todo mundo para pra olhar. Se eu te mandar umas Maravilhosa. fotos aí, um dia eu vou mandar umas fotos pra você colocar aqui, como eu sou uma lady. Ah, eu vejo Uma nos lei, não, é que stories, você me- posta é que você não sua me- vida real. Não, mas só não, Ela é nunca postei minhas graças. Ah. Saindo da caixa de papelão. Ah, eu imagino, eu consigo imaginar facilmente você fazendo essas coisas. Mas todas são as Eu nossas escolho agir. versões, né? Todo mundo. É porque, assim, tudo da sua marca tem a ver com você, né? Tudo tem. E ela é super elegante, né? Tudo. Deus Ah, pensou- obrigada. Deus abençoe. pensa realmente em tudo, né? Deus pensa realmente em tudo. Até o nome, no meu nome tem agir. Que legal. Viu? No meu nome tem agir. A Giane. Diz a minha mãe, porque eu tenho um irmão que é cantor, né? E aí diz a minha mãe que colocou Giane porque tinha uma cantora que chamava Giane. Eu falei, mas Deus pensou em outra coisa, mãe. Tinha outros planos, Tinha né? outros planos. Hoje, pra gente caminhar, assim, pro encerramento, o que você espera que as pessoas sintam lendo o seu livro? O que você espera que elas sejam transformadas lendo o seu livro? O que você espera do seu livro diante da leitura das pessoas? Eu vou responder com uma frase, que é a seguinte, gente. A vida é agora. Se você não agir, a vida vai passar. E o poder da mudança está nas suas escolhas. Então, escolha agir. Compre o livro e você vai se transformar. Uau! Não gente, tenho mais tô palavras. Por arrepiada. mim, a gente já deixa essa frase Arrepiada. perfeita. Arrepiada. Olha aqui também. Olha aqui, gente. Arrepiei. É isso que eu espero, gente. Maravilhosa. É isso. Você arrepia só por existir. Obrigada. Animadíssima, né? Com estaremos lá no seu evento, né? Com Ai, a que participação bom. e também ter seu livro para continuar abençoando Ai, que bom. a nossa vida, né, Gabi? Ai, Sem que bom. dúvida. E Gi, você já foi no quadro da Valéria, quadro ali no Paraná Notícias, né? Histórias inspiradoras. Só que você ainda não foi no meu. Oh, que Falando de legal. saúde com a Gabi. Vamos então, falar você de está saúde. convidada Super cabe, pra né? gente conversar, falar um pouquinho, né? O Sim. tempo não é muito longo, mas é um momento pra gente ali estar mostrando mais um pouquinho dessa parte da saúde, da sua saúde, da Que história. linda, E aí eu vou te obrigada. esperar aqui, vou combinar com você e a gente Venham, vai ai. gravar e falar mais um pouquinho de você, E a Gabi- combinado? prazer. A Gabi Então, também com tem prazer. esse perfil de falar sobre... Porque a saúde é sempre algo muito delicado. Sim. E você fala da sua condição de saúde que você tem ainda. Uhum. Assim como a Gabi fala, de uma forma muito leve, sem um peso adicional. Porque o peso, ele existe dos nossos problemas, né? Que todos nós os temos, né? Vocês colocam isso de uma forma muito leve. Ninguém sai pesado, né?
poxa, eu vou falar sobre alguma questão de saúde. Não. Sim. Eu tenho certeza que vai ser muito especial. Muito leve, né? Vai ser incrível. Que honra. E aí a gente vai escolher. Teríamos inúmeros temas, né? A gente teria assunto para uma manhã inteira. Mas como o nosso tempo é curtinho, a gente escolhe uma temática. Gabi traz cada E assunto, aí, gente, vocês não acreditam. acompanhem ali nossas páginas do Instagram para ver quando que vai ser este dia, esse grande dia em que a gente vai abordar essa temática. Ai, sensacional, adorei, obrigada. Vem com muita honra e muito prazer, aceito. Então, está combinado. Eu acredito que por hoje a gente não vai conseguir estender muito o nosso papo, né? Eu só queria, antes da gente encerrar, agradecer, né, a empresa fantástica que fez as nossas lindas canecas, que é a Dumont Personalizados, da minha amiga Aline. Manda um beijo pra ela. Agradece a Aline. Peraí, então. Aline, muito obrigada. Perfeito o seu trabalho. Você amou, E né? a gente pode combinar de fazer mais, viu? Mais, né? Maravilhosa. Mais, amamos. Então, se você tá procurando personalizados, pode procurar a Aline no @Dumont Personalizados. Lá tem vários itens que ela personaliza, não é só caneca, tem coisas muito Perfeito. legais também, Gi, quando você precisar. Ai, é um legal. contato super legal. A Aline é uma amada. Então, vocês precisam de personalizados, Val, uma indicação. Você me trouxe uma surpresa, que foi a xícara. E eu trouxe também outra surpresa, que a gente já tem patrocinador. A gente comentou no último podcast, né? Que quem tivesse interesse poderia vir, poderia falar. E aí já tivemos interessados em relação a patrocinar um quadro. E esse nosso primeiro patrocinador, ele tem muito a ver com isso aqui. Sua xícara? Ó, muito a ver. Muito legal. Ele produz café. Você Uau! acredita? Que é nosso xodozinho. Hoje você vai ter que voltar pra tomar café. agora. Com Vai. certeza. Então a gente vai ainda mostrá-lo. Estamos aí fechando alguns detalhes, mas logo ele estará aqui. Espero que no próximo vai estar aparecendo aqui o produto dele. E aí, além da gente degustar, você também vai poder saber qual que é esse produto para também fazer a aquisição se você tiver interesse. Eu aposto que você vai ter interesse, viu? Que especial. Muito legal. Presente, Gostou? né? Presente. E outra coisa, Gostou né? da notícia? Muito boa. E olha que privilégio poder utilizar esses meios para a gente dividir histórias como as suas. Então, o objetivo do Sim. quadro é esse, de trazer histórias como a sua que nos empoderam, né? Sim. E você é uma mulher que empodera famílias, empoderam histórias, empodera vida. Então, que o seu lançamento seja incrível, mas mais que isso, que a sua vida seja Amém. cheia de lindas surpresas e que você possa continuar impactando o mundo assim como você tem impactado. Amém. Muito amém. obrigada. Muito obrigada. Muito estar obrigada aqui com novamente. você. E nós escolhemos a gente. Gi. Muito obrigada, nós escolhemos a gente. E Gi. o quadro de vocês tem tudo a ver com o livro, porque é bem isso. Nós e vós. Ah, é bem que lindo, isso verdade, mesmo. Obrigada, viu? verdade. Por Lindas. Deus abençoe. Até o seu lançamento. Até. Gente, obrigada por estar aqui com a gente. Tenho certeza que essa história empoderou o seu coração. Nos vemos no próximo podcast. E nós, é vós, nós e vós.